Fala, pessoal. Vamos para a resolução da questão 1 da OBMEP, segunda fase 2024, de um modo simples e muito prático. Vem comigo. Excelente, pessoal. Vou mostrar os passos para resolvermos essa questão 1. Ana e Pedro cortam pedaços de papel que estão em uma cesta. Sempre que Ana pega um pedaço, corta em 5 pedaços e devolve todos eles para a cesta. Sempre que Pedro pega um pedaço, corta em 3 pedaços e devolve todos eles para a cesta. Inicialmente, há 3 pedaços de papel na cesta. Quantos pedaços de papel ficarão na cesta depois de Ana e Pedro pegarem um papel cada um e devolverem, então, um papel cada um e devolverem os pedaços cortados para a cesta? Então, vamos lá, pessoal. Ana retira um pedaço, corta esse pedaço em 5 pedaços e devolve para a cesta, correto? E Pedro devolve 3 pedaços, faz o mesmo processo. Logo, cada um pegou um pedaço de papel nesse cesto que tinham inicialmente 3 papéis na cesta, correto? E eles fizeram esse processo. Então, a letra A, a gente pode usar somente o raciocínio. Então, observe. Ana, Pedro. Bom, Ana retirou um pedaço. Tinham 3 pedaços na cesta. Então, 3 papéis na cesta. Então, 3 papéis. Agora, observe, pessoal, que Ana retira um e devolve 5 pedaços. Ou seja, é como se Ana colocasse na cesta 4 papéis a mais, correto? Que ela tirou um e devolveu 5, como ela retirou um, então acrescenta-se sempre que Ana retira um papel, ela devolve 5. Então, é que sempre Ana coloca 4 papéis a mais toda vez que ela fizer esse processo, correto? Guarde bem essa ideia que a gente vai usar para resolver as demais questões. Então, observe. Então, Ana retirou um, ficaram 2, e ela devolveu 5. Ou a mesma coisa que mostrei para vocês, voltaram 4 papéis a mais. Então, 3 com mais 4, 7 papéis. Correto? 7 papéis. Pedro fez o mesmo processo, pegando um papel e devolvendo 3. Ou seja, Pedro sempre devolve 2 papéis a mais em todo o processo de cortar esses papéis. Então, Pedro, desses 7 pedaços, ele retirou um e devolveu 3 pedaços. Então, 7 tira 1, 6, mais 3, então 7 mais 2, por quê? Porque Pedro devolve 3, mais 1 ele tirou, então, mais 2. Então, 7 mais 2, 9 pedaços. Então, após o processo de Ana e Pedro, eles terão nessa cesta 9 pedaços. Correto? Beleza, pessoal. Então, esse é o processo. Na prova, é bom você escrever o que a gente está fazendo, o que eu comentei aqui com vocês. Beleza? Então, 9 pedaços. Olha que impressionante. Letra A. Vamos, então, para a letra B. Descrevam uma maneira de Ana e Pedro pegarem, cortarem e devolverem todos os pedaços de papel da cesta para que, a partir dos 3 pedaços iniciais, a cesta fique com 11 pedaços. Então, novamente, outra questão que a gente pode usar aqui, o raciocínio, pessoal. Então, observem. Ana sempre devolve 5 pedaços ao te retirar um, correto? Eu tenho inicialmente, então vou escrever aqui, inicial, 3 papéis. Então, 3 papéis. Olha aqui que impressionante. Excelente. Então, observe, pessoal, que Ana, vou começar com Ana. Então, Ana retira um papel. Tá. Se ela retira um papel, logo
Logo, a cesta, observe, pessoal, logo, a cesta fica com, então, 3 papéis. Como ela retirou um papel, ela vai voltar como se não tivesse retirado. Comentei com vocês, Ana sempre, em todo esse processo de retirar um papel, é como se ela voltasse 4 papéis a mais para essa cesta, sem retirar nenhum papel, correto? Portanto, 3 mais 4, ou seja, ô Cleide, por que você não colocou 5? Porque mais 4, porque foi um papel que ela retirou e devolveu 5. Então, considerando que esse um papel está aqui, correto? Então, 3 mais 4, 7. A cesta fica com 7 papéis. Bom, se eu quero, observe aqui, pessoal, Ana e Pedro pegarem, então Ana e Pedro pegarem, porque se eu fizer esse mesmo processo com Ana novamente, ela voltar 4 papéis, ficam com 11 pedaços. Mas Ana retirando 2 papéis, fazendo esse processo 2 vezes. Mas eu posso fazer esse processo 2 vezes com Pedro. Então, agora eu vou usar com Pedro. Então, tem 7 papéis na cesta. Pedro retira um papel. Então, começando com Pedro. Ele retira um papel, fica 6, e ele volta 3 papéis, ou seja, mais 2 aqui dentro. 9 papéis. Primeiro processo. Correto? 9 papéis. Logo, eu vou fazer novamente um segundo processo com Pedro. Novamente, ele vai tirar um papel e devolver 3. Ou seja, tinha 9 papéis, mais 2 papéis a mais que ele vai devolver, que é o que ele retirou, né? Retirou um papel e devolveu 3. Então, 9 com mais 2, esse processo, 10 ou 11. Ou seja, Ana, logo, observe, Ana retira um papel, Pedro retira 2 papéis. Beleza? Excelente, pessoal. Então, ele quer que você descreva. Então, descrevemos aqui. Ana retira um papel, logo fica 7. Pedro, primeiro processo, retira um papel. Segundo processo, retira outro papel. Fica com 11. Show? Excelente, pessoal. E observem o que eu comentei com vocês. Eu posso fazer esse processo pensando desse modo. Então, observe. Todo o processo, pensa aqui comigo, todo o processo de Ana, ela acrescenta, observe aqui, 4 papéis na cesta, correto? Na cesta. Olha que impressionante. Pedro acrescenta 2 papéis na cesta. Por quê, pessoal? Então, vem comigo, olha que impressionante aqui. Por quê? Porque ela retira a Ana, e devolve 5. Ou seja, a contagem de papéis na cesta sempre aumenta em cada processo de Ana 4. E Pedro, a contagem sempre aumenta 2 papéis. Correto? Ok, vamos para a letra C. Observe, pessoal, explique por que, a partir dos 3 pedaços iniciais, está aqui, a cesta nunca ficará com 24 pedaços, após Ana e Pedro devolverem todos os pedaços cortados na cesta. Então, pensa comigo, pessoal. Eu tenho 3 papéis na cesta. Correto? Eu tenho 3 papéis na cesta. Ana sempre devolve uma quantidade par a mais. Nesse processo de contagem, Ana sempre devolve, então, eu escrevi aqui, ó, no processo de contagem, então, no processo de contagem, Ana devolve 4 papéis a mais na cesta. E Pedro
2 papéis a mais, correto? A mais. Bom, pessoal, pensa aqui comigo. Então, Ana sempre acrescenta nessa cesta uma quantidade par a mais para essa contagem. Pedro também uma quantidade de par. Agora pensa como pares é sempre par. Então pense comigo. Olha, um número par pode ser escrito como 2K. Com outro par, outro 2K1. Números diferentes, mas pares. A soma é 2K mais K1. Ou seja, continua sendo um número par. Tá. Ao acrescentar a quantidade de papéis de Ana nesse processo e do Pedro, sempre volta para a cesta uma quantidade a mais de números pares, correto? Agora observe, pessoal, a soma desses números pares com mais 3 papéis que tinha na cesta, e esses papéis são números ímpares, correto? São 3, 3 é ímpar. A soma de um número ímpar, observe, mais um número par, continua sendo um número ímpar. Correto? Todo número ímpar pode ser escrito como 2K mais 1 e o número par como um 2K. 2K mais 2K mais 1 fica 2K. K1 mais 1. Ou seja, continua sendo um número ímpar. Logo, é impossível ficar 2024, porque sempre nesta contagem teremos uma quantidade ímpar dentro da cesta, independente a quantidade de papéis que Ana retira e corta, tão quanto Pedro retira e corta. Beleza? E assim concluímos a questão 1. Valeu, pessoal, e até a próxima.